Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as taxas dos Tesouro pré-fixados. É isso mesmo, as taxas estão disparando novamente. Mas será que chegou o momento da compra? Ou é melhor aguardar um pouco mais? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal. É só clicar em inscrever-se, só que olha, tem um detalhe. Clique naquele sininho lá e marque a opção todas, porque só assim você recebe o nosso vídeo diário aqui do canal. Porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. E aqui eu já começo dizendo que não faço indicação de investimento. Trago tão somente as informações para que você receba, analise e tome por conta própria a sua decisão. Vamos começar falando então aqui da taxa de fechamento disponibilizada aqui nos gráficos do Tesouro Direto. E aqui eu já coloco na sua tela à esquerda o Tesouro Prefixado 2025. Veja que esse é um título que ele voltou para o rol de títulos disponíveis para compra desde o último dia 21 de fevereiro. Então nós temos aí 3 semanas aproximadamente. Quando ele voltou, aí está a taxa 11,39. E na última sexta-feira, dia 12 de fevereiro, essa taxa bateu 12,41. Exatamente isso, 100 pontos base ou mais de 1% de aumento em apenas 3 semanas. É um aumento considerável, 12,42 a taxa de fechamento. Só que o que você precisa saber? Esse título retornou agora, mas ele já existia no Tesouro Direto há muito tempo atrás. Foi retirado um período e retornou. Então, quando você marca a opção aqui do centro, ó, período, todos os anos, você vai verificar o que eu estou te mostrando aí na sua tela. E olha que interessante. Então, esse título ficou fora do Tesouro de fevereiro de 2020 até, então, fevereiro de 22. Você já sabe que o Tesouro costumeiramente ajusta aí os títulos que ficam disponíveis no mês de fevereiro. Mas o que eu quero destacar para você é o seguinte, veja agora que a taxa fechou em 12,42, está aí, à direita do seu vídeo. Só que olha para o histórico. Esse título ficou disponível, então, desde 2018. E você deve ter se lembrado do estresse que nós tivemos aí no período eleitoral. Veja que naquele momento lá atrás, a taxa chegou no máximo a 12,36. Resumindo para você, estamos na melhor taxa histórica desse título dos últimos aí 4 anos para você. Entendeu aí? Pré-fixado nas alturas. E olha, já que eu comecei a falar aqui de taxa em período de eleição, eu gravei um vídeo específico detalhando as semelhanças em períodos de eleição 2010, 2014 e 2018 para você entender o que pode acontecer em 2022. Tá aqui no alto, assista que você vai gostar. Então você já entendeu, a taxa está subindo e já bateu a máxima histórica desse título desde aí, fevereiro de 2018, os últimos 4 anos. Esse é um detalhe para você interessante. Olhando a taxa de fechamento do 2029, esse título é diferente. Ele não existia, ele começou agora em fevereiro, no mês passado. Começou com a taxa de 11,48 e a taxa de fechamento está em 12,35. Assim como o título anterior, está muito próximo de bater novamente o histórico, que foi 12,40 no dia 8 de março. 8 de março foi recentemente, semana passada, aí para você entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse mundo aí com essas tensões militares. Só que agora vamos trazer aqui a nossa planilha que eu trago o histórico para você, título a título, para você entender melhor para onde estamos caminhando. Vamos começar falando então da taxa média do pré-fixado 2025. E aqui eu trago para você a taxa de abertura. Veja, naquele gráfico são as taxas de fechamento, ou seja, a última taxa negociada. E nesse são as taxas médias de abertura. Então você tem à esquerda da sua tela, lá embaixo, 10,08 a taxa média do mês de setembro. Subiu então para o mês de outubro a 10,87. E para o mês então que nós tivemos em novembro, indicava ser uma das melhores taxas dos últimos 6 meses. Por quê? Porque quando nós olhamos para dezembro, a taxa caiu muito forte.
só que depois ela voltou a subir. Está aí no centro da sua tela, 11,32, a taxa média que nós tivemos aí no mês então de janeiro. Em fevereiro deu uma leve recuada, 11,27. Só que olha aí, à esquerda do seu vídeo, o que está acontecendo em março. A taxa média, 12,07. Grava aí, essa é a taxa média, porque nos últimos dias a taxa disparou. Repara aqui esse gráfico aqui embaixo. Essa aqui é a taxa dia a dia do mês de março. Então tá lá, começou no dia 2 de março a 11,55, tá aí à esquerda do seu vídeo lá embaixo. Subiu para 11,70, 11,94 nos primeiros dias. Agora olha os 4 últimos dias que nós estamos verificando aqui, ó. Estamos trazendo para você taxa a taxa atualizada. Veja que bateu lá aqui, ó, 12,36%. Foi a taxa que nós tivemos aí, ó, a melhor taxa de março, exatamente no dia 8 de março, a última terça-feira. E ela está estabilizando aí próximo de 12,30. Então veja, a taxa média está em 12,07, mas a melhor já bateu a 12,36. E o que eu posso trazer aqui para você? Repara que esse título, ele entrou no melhor quartil, ou seja, as 25% melhores taxas desde o ano de 2021. Estou falando aí de quase 15 meses que nós estamos tendo aí as melhores taxas, o melhor quartil, as 25% desde o início desse ano. Você já sabe que quando fica aqui na cor verde as taxas, elas entraram no melhor quartil. E aí você repara que essas taxas vêm se mantendo e em apenas 2 dias elas saíram e novamente voltaram para o melhor quartil. Só que com um detalhe interessante, aliás, 2 detalhes interessantes. Nessa semana tá aí, ó, no dia 8 de março, no alto do seu vídeo, 12,36. E aí, na última quinta e sexta-feira, estabilizando aí a 12,29. Só que tem um detalhe aqui que é importante você saber. Essa taxa que eu mostrei foi a taxa, então, para você de abertura. Mas veja quanto que a taxa fechou, ou seja, a última taxa negociada do 2025 na sexta-feira, 12,42. Resumo para você, se aqui nós tivemos 12,29 e fechou a 12,42, pode esperar a taxa do pré-fixado 2025 subindo agora no próximo dia útil, dia 14 de março. Anota aí, você que está querendo ficar de olho no pré-fixado. Taxa vai subir no início dessa semana. Já já eu detalho o gráfico para você entender melhor. Muito bem, trazendo para você então aqui o melhor quartil. As 25% melhores taxas, o melhor intervalo está entre 11,07 e 12,78. 12,78 foi a melhor taxa desde o ano de 2021 e 11,07 é o intervalo então dessas melhores taxas. E em termos de preço, você repara aqui, nessa parte marcada, veja quanto tempo ele ficou aqui na cor predominantemente amarela. O que é amarela? Não é a taxa ruim, nem a taxa muito boa, é uma taxa intermediária. Veja que ficou aqui do final de janeiro, dia 24 de janeiro, até praticamente o início de março. E agora, tá aqui, ó, na semana que nós fechamos agora, que foi do dia 7 ao dia 11, voltamos ao melhor intervalo de preço para esse título. Por quê? As taxas dispararam e o preço voltou para as melhores oportunidades, as 25 melhores faixas de preço, que vai até 730. Veja que bateu aqui, ó, 722 e vem ficando aí nesse intervalo ao longo dessa semana. Traduzindo para você aqui, estamos nas 2% melhores taxas desde o ano passado. Por quê? Vai de 2,28 a 2,78. Na sexta-feira, a taxa então de abertura foi 12,29. Só que eu relembro para você, a taxa de fechamento, a última taxa negociada na sexta-feira foi 12,43. Então a taxa de abertura da próxima segunda-feira, dia 14 de março, vai subir e vai melhorar ainda mais essa taxa. Tá aí, o histórico vem indicando. E em termos de preço, estamos nos 12% melhores preços, que vai de 684, que foi o menor preço desde 2021, até 722. Está aqui, ó, 722,71. Vamos ver também o preço de fechamento desse título para você entender. Fechou aqui, ó, 720,37 foi de fechamento. Então o preço também deve ficar mais barato. Vejam as oportunidades aí para você que quer um pré-fixado curto. Só que aguarda aí, no final desse vídeo eu vou dizer para você o que eu acho dessas taxas e as projeções para o futuro.
Se você já está gostando, dê aí aquele super like e ajude o nosso canal, porque aí as informações vão sendo divulgadas. 2022 é o ano da renda fixa e eu venho afirmando isso aqui no nosso canal, vídeo após vídeo. Olha, se você quer rentabilidade mesmo, esse vídeo aqui, essa playlist do nosso canal é imperdível. Tem pré-fixado vinculado aí ao CDB, que está pagando taxa próxima de 14%. Temos também CDBs vinculados ao IPCA pagando uma taxa fixa próxima de 7% mais a inflação. Assista porque ali é rentabilidade pura. Você vai gostar. Vou trazer agora para você aqui a análise gráfica desse título 2025, ou seja, dos juros futuros, para que você entenda para onde nós estamos indo. Observa aqui comigo, nessa análise gráfica que eu trago para você. Você vê aí um canal na cor azul e um canal na cor amarelo. O que significa isso? Eram faixas de preços anteriores, na qual os juros futuros, ou seja, a projeção do mercado para os juros futuros podiam se situar. Eu vou tirar aqui desse 2024 e vou colocar um título que é mais apropriado para esse momento. Qual é esse título? É o 2025, para ficar mais fácil para você entender. Então aqui eu só mudei a cor. Tinha uma faixa verde e tem uma faixa agora branca. A faixa verde era aquela na qual o título tinha que se decidir, ou melhor, os juros futuros, se ele rompia para baixo ou rompia para cima. E claramente ele rompeu para cima no dia 3 de março. Está aí para você na tela, confirmando depois esse rompimento no dia 4. Só que isso foi há 15 dias atrás. Repara nessa semana o que aconteceu. Ele novamente rompeu para uma nova faixa mais alta ainda. E aí você está verificando o quê? Ele não só rompeu, como ele já está estabilizado nessa faixa de juros mais altas. Ele chegou na última sexta-feira num nível de estresse maior que chegou a bater lá 12,64. Expectativa de juros futuros na última sexta-feira do mercado chegou a 12,64. E aí o que aconteceu? Depois houve um recuo e o fechamento está aí, 12,44. Quando nós estamos olhando essa taxa é uma taxa diária. E aí nós vamos voltando aqui no tempo, você veja que ela está se comparando ou chegando muito próxima às taxas que nós tivemos lá no maior estresse de outubro, que foi aquela época da PEC dos precatórios. Repara a linha verde aí para você, que é a linha verde que ajuda a situar sobre aonde foi o fechamento. Vou aumentar aqui para você verificar. Veja que ela já está cruzando aí próxima desses valores. E o que fortalece ainda mais essa visão é quando nós trazemos aqui para a taxa semanal. Uma vez que esse nosso vídeo aqui é semanal, eu gosto sempre de trazer para você essa taxa, porque fica mais fácil de você visualizar. Olha aí, os dois canais claramente definidos na taxa semanal. Veja o canal verde quantas vezes ele bate lá na sua resistência e não rompe, ou seja, na faixa que delimita a cor verde do canal branco. E também na parte de baixo, várias vezes ele tenta romper e não confirma o rompimento do suporte. Depois o que você verifica? Está aqui, aonde eu estou com o mouse, nessa mãozinha, no dia 2 de março. Veja nessa semana como ele rompe com força o canal verde e entra nesse canal branco. E agora olha esse último candle verde aí, no cantinho direito do seu vídeo para você entender. Veja o rompimento forte que deu, mais de 3% de alta na última semana. Então aqui você verifica com clareza que tanto no diário como no semanal, essa confirmação de rompimento ela é verdadeira. E alguns indicadores ajudam também a verificar isso. Vou apagar o canal para você enxergar melhor o que eu estou tentando trazer aqui para você. Veja agora, essa linha verde é a média dos últimos 20 dias, ou seja, qual é a média do mercado da projeção dos últimos 20 dias. Veja como ela continua claramente apontando para cima, assim como a média anterior, que é a amarela, dos últimos 50 dias. Então, claramente, as médias diárias estão acompanhando, então, esse crescimento. Ou seja, o pré-fixado é para cima, olhando aqui. Um outro indicador que eu gosto de trazer aqui para você é esse aqui, Esse é o MACD. Toda vez que esse histograma
indica então que a linha azul rompeu para cima da linha de sinal, é taxa de juros subindo. Veja o rompimento aqui, ó. Ele já indicava esse rompimento desde o dia 10 de fevereiro. Quando chegou aqui aproximadamente do dia 23, 24 e 25, o mercado de juros futuros ficou na dúvida. Vai romper para cima ou vai realmente romper o suporte para baixo? E aí veja com clareza, olha o tamanho dessas barras do mês de março, confirmando claramente a tendência de alta em relação às barras anteriores. Olha aqui, anteriormente, quando foi em outubro, o que aconteceu também. Então você verifica claramente que esse é um rompimento que indica com certeza que as taxas realmente vão ficar mais altas por um período. Não posso afirmar para você que vão ficar sempre altas, mas no curto prazo isso está caracterizado. E aqui eu trago para você também o RSI. Toda vez que o RSI está aí acima de 60, é uma tendência forte de alta. E veja que ele está agora, aí na última sexta-feira, 71. Chegou lá a mais ou menos 76, depois voltou. Então a tendência de alta para mim está claramente confirmada por esses indicadores. Não se verifica nenhuma divergência em termos de indicadores. Ou seja, não há indicativo que essa taxa vai cair no curto prazo. Se você está gostando aí desse vídeo, deixa aí aquele like, porque agora nós vamos falar dos demais títulos aqui do Tesouro Prefixado. Olha, só que se você quer saber exatamente o que os grandes bancos, fundos de pensão e de previdência estão comprando na renda fixa, esse vídeo aqui é imperdível. Leilão do Tesouro. Lá você vai entender no que eles estão investindo. E mais do que isso, vai entender por que a taxa Selic está caminhando para os 13%. 13% em 2022. Assista lá que você vai entender quando. Muito bem, falando agora dos demais títulos. Você sabe que no pré-fixado você tem o 2029 e você tem também o 2033. O 2029, como eu já disse para você aqui no início, é um título pré-fixado principal, só que ele lançou aqui ó, em fevereiro de 2022. Então nós não temos ainda muitos dados. Quando eu coloco aqui na nossa planilha, veja que parece um carnaval de cores. Ou seja, começa na cor vermelha, no pior quartil, no dia seguinte volta para amarela, volta para o vermelho, enfim. Os dados ainda são poucos, o que não permite uma avaliação em termos assim de precisão do melhor quartil. Mas o que eu posso trazer para você? Veja que o título lançou com uma taxa de abertura de 11,55 e agora ela está 12,22, 11,55 para 12,22. Você verifica com clareza também que nos títulos um pouco mais longos a taxa está subindo. Isso é muito claro e muito nítido aqui para você. Para fechar, eu quero falar do pré-fixado 2033. Esse título aqui, você já sabe que ele paga cupom semestral. É um título diferente. Aliás, se você quer entender um pouco mais sobre cada um dos títulos do Tesouro, qual é a rentabilidade, pagamento de cupons, impostos que temos, melhor momento para compra, a playlist é essa aqui do alto. Mapa do Tesouro, um curso completo para você de Tesouro Direto, gratuito. Assista lá. Falando então desse pré-fixado. Esse aqui paga juros semestrais, ou seja, a cada 6 meses você recebe um cupom de juros semestrais. E aqui ele lançou a 11,66 em 21 de fevereiro. E o que nós temos agora, dia 11 de março? 12,24. Veja que os títulos mais longos, o 29, que não paga juros semestrais, e esse 33, que paga, as taxas também estão subindo. Ou seja, as taxas médias estão subindo em todos os títulos pré-fixados. É o estresse no mercado financeiro continuando em relação à questão exterior. E agora eu vou dar aqui a minha opinião a respeito desse momento, tanto em termos de pré-fixado quanto em termos aí da macroeconomia. Ponto 1. Está nítido aqui para você que o pré-fixado está subindo quando nós olhamos as taxas históricas. Isso daí é inevitável. Mostrei para você um título curto, que foi o 25, mostrei o 29, que é um título médio, e também o 33, que está aí na sua tela. E você está reparando que as taxas estão subindo e subindo com força. Mostrei também para você com base nos juros futuros, ou seja, a expectativa do mercado em termos de análise gráfica. E ali você já verificou que não há mesmo uma tendência de queda. Pode ser que elas até estabilizem, mas cair não é a projeção do mercado para a próxima semana. Ou seja, o que eu estou dizendo não vai voltar para o patamar, para aquele canal anterior que eu mostrei para você. Ponto 3 agora.
que é o mais importante. Nós estamos agora, nesse presente momento, ou nessa próxima semana, todo mundo de olho para o mercado externo, porque as preocupações estão voltadas lá em relação à questão militar lá na Europa. Você deve estar acompanhando dia após dia a questão da invasão da Ucrânia. Se essa questão continua, as taxas continuam estressando e podendo até ficarem um pouco melhores. Agora, se porventura nós tivermos alguma decisão extraordinária de que a guerra acabou, que particularmente não é o cenário que eu trabalho, mas se acontecer isso, as taxas desabam, porque o pré-fixado é muito sensível a esse tipo de situação. Só que veja, esse não é o cenário mais provável. O mais provável é que as taxas continuem altas aí, talvez até subindo um pouquinho mais. Mas o que é importante você saber? Se você compra, por exemplo, um pré-fixado 2025 a uma taxa dessa, por exemplo, 12,29 que foi a de abertura, ou 12,43 que foi a taxa de fechamento, e que vai subir em janeiro, em março, agora no dia 14 que eu estou falando para você. Dia 14 de março, taxa de abertura vai subir acima de 12,29. O importante para você é que você trava essa sua taxa. Significa que se você levar esse título até o vencimento, e o vencimento dele é janeiro de 25, daqui aproximadamente 2 anos e meio, um pouco mais, quase 3 anos, você vai ganhar em média esse valor. Ou seja, você vai estar ganhando mais de 1% bruto na sua rentabilidade. Se o que importa para você é travar a rentabilidade e saber quanto que você vai ganhar, tá aí a oportunidade para você. Agora, se você quer aguardar um momento melhor para realmente avaliar, inclusive uma marcação a mercado, talvez não seja o melhor momento para você. Agora decisão é contigo. O que você vai fazer? Eu não sei, mas eu trago informação aqui de qualidade para que você tome decisão. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu vou responder. Se preferir, entre no nosso grupo do Telegram aqui embaixo. E olha, vou deixar últimos 2 vídeos indicados aqui no alto para que você avalie as oportunidades que estamos tendo. 2022, o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.